Olá, como está? Como foi a sua semana? Nós estamos juntos mais uma vez e vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, orienta-nos no estudo da Tua Palavra. Obrigado pela semana que vivemos, cada experiência vivida e a proteção do Senhor foi presente na nossa vida. Agradecemos-te por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos pretendendo hoje completar então o livro de Números. Um livro que fala a respeito da presença de Deus no deserto. E um dos textos mais marcantes que nós temos no capítulo 6, o verso de número 24, é aquele versículo da bênção araônica, quando foi dito: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Então, parafraseando, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Podemos ter todas as coisas, saúde, dinheiro, prosperidade, mas se faltar a graça de Deus, a vida não tem graça. Mas voltando ao nosso texto original, nós estamos então falando aos irmãos no livro de Números. Nós falamos no último encontro a respeito de 3 partes do conteúdo resumido do livro. Nós queremos hoje acrescentar mais 2 e fazemos aquela aplicação que normalmente a gente faz quando nós fazemos a pergunta ao texto: qual é a lição para a igreja de hoje? Então nós vamos lá para o capítulo 22, pegue a sua Bíblia, Números capítulo 22, nesse primeiro momento nós vamos falar sobre enfrentando obstáculos. Então nós vamos o capítulo 22, o 23, o 24 e o 25. A derrota dos amonitas e bassanitas indicou que o caminho estava livre então para o povo caminhar e conquistar a terra prometida. Mas Deus toma sempre providências importantes, e antes deles entrarem na terra prometida, deles tomarem posse da terra prometida, Israel teria que enfrentar alguns obstáculos. Pelo menos 2 tipos de obstáculos ele enfrentou: de ordem externa e um de ordem interna. Quando nós falamos ao primeiro obstáculo, que é de ordem externa, está no capítulo 22 e o capítulo 24, quando nós encontramos o rei Balaque chamando Balaão e mandando Balaão amaldiçoar o povo de Israel, porque eles eram muitos. Balaque era menor no seu reino, então para que ele pudesse ter algumas vitórias, ele pediu que a maldição fosse dita por Balaão. Essa é a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo que o povo vai enfrentar de ordem externa. Balaão rejeita, Deus diz para ele não fazer isso. É aquele texto interessante quando a mula aparece no caminho e interrompe Balaão de fazer isto. O segundo que nós percebemos aqui é de ordem interna. O povo facilmente se compromete com padrões imorais, padrões sexuais dos amonitas. Está no capítulo 25, de 1 a 18. Se a maldição de Balaão não foi suficiente para atrapalhar a caminhada e a trajetória do povo de Israel, se ele não conseguiu lançar maldição, agora aqui o próprio povo internamente vai trazer maldição sobre, e o castigo de Deus sobre o pecado deles. Eles vão ter aqui envolvimentos que desagradam ao Senhor. É preciso que Finéias, com muito zelo, venha
e ele intercede e ele clama ao Senhor só depois da expiação do pecado que é feito no capítulo 25, verso 13, que as coisas amenizam e a praga é retirada. Qual foi a praga que Deus colocou sobre eles? Todos aqueles que se envolveram com as mulheres amonitas iam morrer, deveriam ser mortos. Diz que nesse tempo morreram 23 mil por causa do envolvimento e do pecado contra Deus. Vamos para o capítulo 26, verso 1 até o capítulo 36, o verso de número 13. Então, estas coisas, esses impactos vencidos, agora eles vão atravessar o Jordão e conquistar Canaã. Mas Deus sempre vai dar orientação e Deus sempre vai dar instruções. Quais seriam essas instruções? Primeiramente, Deus pede que se faça um recenseamento. Deus pede que se faça um recenseamento das tribos, que está no capítulo 26, os 55 primeiros versículos. Segunda coisa que Deus faz ali é esboçar alguns princípios que eles deveriam ser observados com relação à herança da terra. A terra que seria dividida entre as famílias. Então Deus já dá essa orientação para eles, principalmente as famílias que não tiveram filhos. Capítulo 27, de 1 a 11. Acontece nesse momento um caso interessante. O desejo honesto das filhas de Zelofehade, que vão reivindicar parte da terra prometida. Seus pais haviam morrido lá atrás, não pelo pecado da mistura com os amonitas, porque os que pecaram com o pecado dos amonitas perderam o privilégio, os homens morreram, a família não recebia. Mas estas meninas, Maclipa, Noa, Milca, Tirza, elas vão até o líder Moisés e dizem assim: olha, cadê a herança da nossa geração? Nossos pais morreram sim. Nós não temos homem agora na família, mas nós somos descendentes. E Moisés falando com Deus, Deus diz: é justo, é justo. Então elas agem diferente do que aqueles 10 espias lá atrás, de Cades Barnea. Quando Moisés manda espiar a terra, eles vão lá olhar a terra e eles voltam horrorizados, que é uma terra que manda leite e mel, que é uma terra que tem cacho de uva assim, mas os homens são gigantes, descendentes de Anak, nós vamos morrer como formiga. Só Josué e Caleb que dizem assim: não, a terra que o Senhor nos dá é terra boa, mana leite e mel. Se lá atrás um grupo rejeita e não quer receber de bom grado, aqui estas meninas, essas mulheres pedem e reivindicam para a sua família. Então é estabelecido um princípio de que elas deveriam receber a terra. E aí toma-se uma providência com relação a estas necessidades que posteriormente nós vamos lembrar sobre a herança. Seguem-se então os princípios. Deus pede para que Moisés faça Josué o seu sucessor. Ele vai ser escolhido, ele vai ser levado diante de Eliezer, para que ele assuma responsabilidade para conduzir o povo na terra prometida. Continuam estas coisas, essas instruções, agora sobre como manter a pureza. Capítulo 31. Uma outra orientação é a concessão da terra de Gileade na região da Transjordânia. Esta terra vai ser dada às tribos de Ruben, de Gade e à meia tribo de Manassés. Capítulo 32, de 1 a 42. A lembrança da jornada do povo até o momento, as instruções antecipadas sobre como o povo deveria proceder,
depois de conquistar Canaã. Então, todas essas orientações vão sendo dadas para que o povo entre na terra com segurança. Então, qual é a mensagem, meus queridos, de Números para nós hoje como igreja? Para você e para mim, qual é a mensagem? Resumidamente, primeiro, esse livro nos ensina que o povo de Deus é livre para escolher. Aliás, em todo tempo Deus dotou o homem do livre-arbítrio, mas fica muito claro aqui nesse livro. Só que a opção que é dada claramente, e eles, quando escolhem a bênção, eles são bem-sucedidos. Porém, quando eles não escolhem a bênção, eles vão sofrer decorrente da sua desobediência à vontade soberana de Deus. Quando nós escolhemos erradamente, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos e dos nossos erros, principalmente quando há rebeldia, como fez esse povo, agindo contra o Senhor. Segundo, devemos assumir a nossa identidade como filhos de Deus e não ficar em cima do muro. Você conhece essa gíria? A pessoa fica indecisa ou com um pé em duas canoas. Esse livro vai nos ensinar, meus queridos irmãos, que a posição sábia significa a posição de Deus. Não dá para a gente separar a benção. E aqui eles tinham que verdadeiramente tomar uma posição. Saíram do Egito, esqueceram o Egito, caminharam para Canaã, para entrar em Canaã. Não adiantaria em nada estar em Canaã com o coração lá atrás, no Egito. Era o que muitos ainda estavam fazendo. Terceiro, Deus honra a fé e pune a descrença. Nós fizemos uma leitura em Hebreus capítulo 3 e 4 e 1 Coríntios capítulo 10, que fazem alusão a esses acontecimentos, enfatizando esses acontecimentos do livro de Números. E nesse mundo em que nós vivemos, meus irmãos, a gente fica cada vez mais pressionado a confiar nas coisas, a confiar nos bens materiais, a confiar na aparência, a confiar nos sentidos e emoções humanas. A Bíblia nos ensina e nos mostra que nós temos que viver pela fé. Esse povo em todo o tempo estava andando e caminhando, indo para uma terra que eles não tinham noção de onde e como seria, mas eles precisavam viver pela fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 21, diz para você e para mim hoje: sem fé é impossível agradar a Deus. Em quarto lugar, Deus é mais que um conceito ou doutrina. Deus não é uma abstração, ou um tipo de princípio universal, infinito de todas as coisas. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que se interessa por nós e que tem cuidado de nós. Durante toda a caminhada do povo, durante todas as dificuldades, durante todos os momentos que eles viveram, Deus se fez presente. E Deus apontou as soluções, mesmo diante das rebeldias. É assim que Ele faz hoje, para mim e para você. E por último, a lição que nós temos para aplicar essa mensagem para nós hoje é que as provações da vida não são mais fortes do que a graça e a misericórdia de Deus. Há um texto bíblico que diz que Deus é fiel, que não deixa a gente ser tentado acima do que nós podemos suportar. Mesmo quando vem uma carga grande, Deus dá o escape. A caminhada deste povo mostrava, meus queridos irmãos, que grande era o coração de Deus. Apesar de toda a rebeldia, como já citamos e falamos repetidas vezes, a batalha que o povo de Israel enfrentou e enfrentaria para tomar posse da terra prometida. Seriam vencidas todas as dificuldades e eles enfrentariam a vida.
porque Deus nos capacita para alcançarmos a vitória. Deus te capacita para alcançar vitórias hoje. Deus nos capacita para alcançar vitórias em todos os momentos da nossa vida. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Sigo confiado em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, o meu Deus me guardará. Que Deus te abençoe, que o estudo deste livro, ainda que resumido, possa verdadeiramente ter trazido sobre nós a bênção do Deus que nos abençoa e que nos guarda e que faz resplandecer o seu rosto sobre nós e que tem reiteradas vezes misericórdia de nós. Deus te abençoe, uma semana abençoada, uma semana feliz.